teu nome seja glorificado, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aleluia. O Senhor, Ele já tem falado neste lugar, através do louvor, de cada intercessão que aqui já foi levantada. E eu creio que nós somos respostas de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente nosso desejo não era estar aqui, mas o Senhor, Ele conta com os remanescentes, e eu creio que a oração do servo de Deus, aqui do nosso pastor Evilásio, tem chegado ao trono da glória. Por isso nós estamos aqui. Nós somos resposta da oração deste homem de Deus, queridos. E o Senhor, Ele tem falado. Se nós estivermos atentos a cada detalhe, desde quando nós colocamos nossos pés neste santuário, nós vamos ver o Senhor se revelando, aleluia, até mesmo em algumas situações que nós temos pedido resposta. Então nós já obtemos resposta. Falo isso porque o Senhor, Ele já tem falado comigo profundamente desde quando eu cheguei aqui. Vamos para a palavra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, aleluia. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. Até aqui nós já glorificamos a Deus. Os irmãos podem sentar. E nós já glorificamos a Deus, querido, por esta palavra poderosa nesta tarde. Essa palavra, ela vem confirmar tudo o que já foi orado nesta tarde aqui. Porque os céus, aleluia, eu creio que eles já têm recebido orações. Eu creio que nesta tarde nós estamos debaixo de uma atmosfera espiritual e poderosa sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio, queridos, que é através das nossas vidas, por meio de nós, que Deus, Ele
Não precisa, é necessário, como eu tenho falado muito fortemente nesses últimos tempos, para o meu esposo, e para uns nós precisamos falar mesmo escancaradamente, porque eles conhecem Jesus até mais do que nós. É o caso do meu esposo. E eu digo, olha, tu diz que tu é tudo isso, mas se Jesus voltar, tu sabe que a tua alma, ela vai perecer no inferno. Então ele tem essa convicção. E como eu digo, nós não temos mais tempo de brincar. Nem quem está fora do aprisco e até mesmo quem está dentro, que vigie para que não caia. Então nós precisamos, nesses últimos minutos, né, que antecede a volta de Jesus Cristo, mais uma vez, aleluia, nós precisamos pregar o evangelho genuíno de Jesus. Não é tempo de massagear ego das pessoas, não é tempo de viver oferecendo chave da bênção, chave daquilo, chave que o Senhor Jesus não tem mandado entregar. Não temos tempo. O tempo é hoje de fazermos como Pedro e João, olhar fixamente nos olhos da pessoa e conseguir detectar o que as pessoas necessitam. Aqueles homens, eles estavam indo, como nós saímos no dia de hoje. Eu vou lá para o templo Jardim Imperial, orar ao Senhor, consagrar, ofertar algo para Deus. Mas antes de eles entrarem no templo, eles aí conseguiram detectar a necessidade de um coxo que estava ali já há muitos anos pedindo esmola, vivendo de migalhas.
Mas, com o passar do tempo, o Senhor ele vai nos colocando em desafios, e quando nós obedecemos, querido, sem entender, mas lá na frente, o Espírito Santo ele começa a nos mostrar: olha, não foi por um acaso, havia uma necessidade. Não é porque nós somos melhores, porque como já foi falado aqui, não é mérito nosso, mas é aquilo que o Senhor ele já tem derramado em nossas vidas, e Ele conta conosco. Louvado seja Deus. E o Senhor ele sabe com quem Ele pode contar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o Senhor leva para fazer a diferença em um lugar onde muitos já estão rejeitando a palavra do Senhor, e o Senhor nos foi lá, e a gente muitas das vezes fala: mas eu não quero aqui porque eu não quero criar inimizade com ninguém. Eu quero estar bem, porque, queridos, fazer a vontade do Senhor e aquilo que Deus nos manda é desconfortante, porque nós vamos criando muitas das vezes inimizade, não que nós queremos, é algo que está no mundo espiritualmente, querido, porque muitas das vezes aquele que está do lado de lá, ele não quer receber aquilo que Deus ele está falando. Mas muitas das vezes é necessário.